Sob a proteção de Deus, damos por iniciada a nossa sessão dessa manhã. Convido o deputado Rainha, secretarial de Trabalho da Mesa, fazer a chamada do senhor deputado. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Repete outra vez. Você tem só 5. Repete, então. Então repete essa chamada. Então pede aí para mim repetir. Eu solicito que seja feita a nova chamada e os senhores deputados que estiverem nos gabinetes, por gentileza, queiram dirigir ao plenário. Você não quer que eu te leia isso aqui para dar Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Só 7 deputados. 7. Há expediente sobre a mesa, eu peço,
senhor secretário que proceda à leitura. Passa a presidência o deputado Geraldo Magela. Requerimento do deputado José Edmar, solicitando sejam retiradas as emendas modificativas número 1 e 2 de primeiro turno ao projeto de lei 169 de 95, que dispõe sobre a alteração de gabarito dos lotes comerciais, industriais e residenciais da região administrativa de Braslândia. Projeto de lei do senhor deputado Manuel de Andrade, que dispõe sobre a criação do Polo Industrial de Taguatinga RA3 e da outras providências. Requerimento do senhor deputado Antônio José Cafu, requer a retirada do PL 484 de 95, que oficializa o hino à negritude. Requerimento do senhor deputado Marco Lima, requer a realização no dia 13 de dezembro de 95 de uma sessão solene da Câmara Legislativa do DF para a comemoração dos 39 anos do Núcleo Bandeirante. Requerimento do deputado Renato Rainha, solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei número 630 de 95 e 818 de 95. Requerimento do senhor deputado Renato Rainha, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 439 de 95 e 704 de 95. Moção do deputado Renato Rainha, reivindica providências ao administrador regional da Ceilândia, no sentido de providenciar o restabelecimento do abastecimento de água para os feirantes da feira permanente do setor O. Projeto de lei do deputado Odilon Aires, autoriza o governo do Distrito Federal a construir um centro de ensino especial na região administrativa do Cruzeiro e da outras providências. Moção da deputada Maninha, reivindica providências ao Poder Executivo local no sentido de instalar posto policial permanente no Centro Comercial Gilberto Salomão. Minhas atas. Pede dispensa da leitura das atas. Fala aí. Atas. Leitura da ata da 142ª sessão ordinária de 28 de novembro de 1995. Senhor presidente. Favorável, deputado Zé Ramalho. Solicito a dispensa da leitura da ata. Presidência acata. Dá como lidas as atas que se encontram sobre a mesa. Damos início agora ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, o meu partido, o Partido Liberal, há muito vem denunciando o excesso de carga tributária nesse país e é, inclusive, o idealizador do imposto único, porque entende que o imposto único ele alcançaria a todos, ou praticamente todos nesse país, e com uma carga tributária não elevada e que permitiria que grande parte da população pudesse contribuir. E a gente está vendo aqui no Distrito Federal uma tentativa do GDF de tentar aumentar o IPTU e de tentar também prolongar o prazo para pagamento do IPVA, de 10 para 15 anos dos veículos. Nós queremos deixar a nossa posição bem clara aqui, haja vista que os jornais têm colocado a nossa posição como duvidosa nesse aspecto. E ela não é. Desde o primeiro momento, nos pronunciamos aqui desta tribuna, em diversos órgãos da imprensa, dizendo que nós somos radicalmente contra qualquer aumento de tributos, seja ele imposto, taxa de melhoria,
contribuição de melhoria, qualquer natureza. Nós somos radicalmente contra, porque entendemos que a carga tributária desse país já está elevada. E nós não somos contra simplesmente por sermos contra, porque nós entendemos que o governo tem outros caminhos para aumentar a receita estatal. Basta que ele agilize a regulamentação dos condomínios, quer em áreas públicas, quer em áreas particulares, que ele terá uma grande receita. Nas áreas públicas, além do condomínio, além do IPTU, melhor dizendo, ele vai receber o valor dos terrenos que serão vendidos aos possuidores, aos ocupantes, às pessoas que se habilitarem. E nas áreas particulares, ele receberá o IPTU de uma quantidade enorme de lotes que, ao serem regularizados, contribuirão com esse imposto. Eu estou concluindo, senhor presidente. Quero também dizer que existem outras formas de aumentar a receita estatal. Basta disponibilizar as áreas para implantação de várias empresas industriais e comerciais aqui no Distrito Federal. Nós temos diversos empresários, temos notícias disto, que querem se instalar no DF, gerando assim empregos, gerando assim tributos, e não há necessidade do governo recorrer ao aumento da alíquota de IPTU, nem estender o prazo para pagamento do IPVA. Não há. Outros caminhos surgem. Só mais uma observação, que com a regularização dos condomínios, além de se arrecadar muito IPTU, além de se arrecadar com dinheiro da venda dos lotes de áreas públicas, o governo vai arrecadar grande volume de ICMS, porque os proprietários vão começar a construir, vai haver compra de materiais de construção, e o ICMS que vai entrar para os cofres, estou concluindo, senhor presidente, o ICMS que vai entrar para os cofres do GDF será de uma monta muito elevada. Então, nós somos radicalmente contra o aumento da carga tributária, porque entendemos que outros caminhos podem ser tomados para elevar a receita estatal. Está faltando criatividade ao GDF nesse caminho. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Presidente, senhoras e senhores deputados, público presente aqui às nossas galerias. É evidente que nenhum assunto tem mais importância para o cidadão do Distrito Federal hoje do que o absurdo pacote de aumento de tributos lançado pelo governo. É preciso que se leia o artigo publicado ontem no Correio Brasiliense pelo Dr. Osíris Lopes Filho, ex-secretário da Receita Federal, professor da Universidade de Brasília e uma pessoa que todos nós sabemos, nunca negligenciou no papel e do dever de cobrar tributos e de fazer reformas que aumentassem a base de arrecadação. O nome do artigo é o seguinte: impopular e irracional. E ele diz simplesmente que cogitar-se de elevar a carga tributária da população do DF, além de ser medida impopular, é irracional e principalmente absurda. E por que ele diz isso? Ele diz simplesmente porque o IPTU é um imposto que atinge indiscriminadamente todas as famílias do Distrito Federal, a não ser um pequeno número de lotes em assentamentos ainda não regularizados, já que não é só o proprietário que paga, quem paga também é o inquilino, tanto do imóvel residencial como do imóvel comercial. A outra questão, que é a questão do IPVA, ela ganha um contorno muito mais dramático em Brasília, que é uma cidade em que, pelo seu traçado e pela deficiência do transporte coletivo, todos nós sabemos que ter um automóvel, muitas vezes velho, é uma imposição sem o qual a própria sobrevivência da família e o acesso ao trabalho e ao lazer ficam definitivamente comprometidos. Se em outras cidades é possível abrir mão de ter um carro na família, esse não é o caso do Distrito Federal. Aliás, é muito interessante porque a cidade tem 600 mil veículos, ou seja, frota mais do que suficiente para colocar toda a sua população dentro dos carros. O que acontece? O governo está punindo justamente aquelas pessoas que, com sacrifício, têm um carro com mais de 10 anos de uso e que já pagam pesadíssimo ônus pela manutenção desses veículos. É preciso que se diga que há inúmeras outras maneiras de melhorar a receita do Distrito Federal. Eu mesmo vou apresentar um pacote de sugestões ao governo para que ele arrecade não os 150 milhões de reais que ele pretende arrecadar nos próximos 3 anos, mas sim 10 vezes mais do que isso. É verdade, dá um pouco mais de trabalho.
É verdade, não é tão simples quanto mandar um projeto para a Câmara Legislativa, jogar essa bomba nas costas dos deputados, porque, para isso, evidentemente que o ônus cai todo sobre a nossa Câmara. Em todo caso, eu espero que o governo reflita. Espero que o governo reflita, porque essa é a mais impopular e a mais improcedente das medidas que poderiam ser tomadas nessa área. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que mais uma notícia absurda aflige o servidor público do Distrito Federal no dia de hoje. É a notícia do fim do direito de vender não as férias, mas o terço de 10 dias das férias, que é um direito do contribuinte, é um direito do servidor na Lei 8.112. E eu quero lembrar que essa medida é ainda pior quando nós sabemos que o período de férias está a menos de 15 dias de se iniciar e que os servidores já haviam, conforme determina a lei, comunicado com 60 dias de antecedência sua intenção de vender esses 10 dias e, mais do que isso traz um enorme transtorno a todas as famílias do Distrito Federal. Encerro aqui minhas palavras, informando que seremos contra essa medida, como somos contra o corte desses 10 dias de férias e também solicitando a transcrição do artigo do Dr. Osíris Lopes Filho nos anais desta Casa. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheiros da imprensa, servidores da Casa. Senhor presidente, eu quero fazer o registro hoje de um artigo que foi publicado na revista Time sobre a Bolsa Escola. Nos traz muito orgulho esta matéria, portanto, eu quero fazer registro nos anais desta Casa, porque o programa, que não só vem fazendo sucesso no Brasil inteiro, também já é notícia no mundo. Gostaria de destacar aqui alguns trechos do artigo, onde coloca que o Brasil precisa investir maciçamente na educação para superar a injustiça, a desigualdade existente hoje entre os 120 milhões de brasileiros. Então, deixo o registro deste artigo com muito orgulho, estendendo já no mundo os elogios, né, sobre o programa implantado no Distrito Federal, que, com certeza, faremos uma avaliação neste final de ano da quantidade de crianças que nós conseguimos retirar das ruas, das famílias que nós assistimos e do início da distribuição de renda que um projeto como esse faz. Ele é semelhante ao projeto de renda mínima, e isso faz com que as pessoas que hoje, quase que excluídas de qualquer tipo de acesso, possam desfrutar de, no mínimo, condições de alimentação e de sobrevivência. Portanto, parabéns ao governo do Distrito Federal por fazer este programa e este ser anunciado não só no Brasil como no mundo. Mas eu queria comentar sobre o pacote. Realmente, os deputados que me antecederam criticam. Aliás, nós sabemos perfeitamente por que esses deputados de oposição, que já têm uma prática rotineira aqui, não querem que o governo do Distrito Federal maximize a sua arrecadação e diminua os seus gastos, porque isso traz, consequentemente, uma melhor administração com um número maior de obras. E a gente vai ter a oportunidade de mostrar, na discussão com mais tranquilidade, de que o reajuste não é o que está sendo dito na imprensa, e que os valores que as pessoas vão pagar, talvez algumas sejam até menores do que venham pagando em governos anteriores, porque vai se usar o redutor da alíquota. Portanto, os imóveis menos valorizados, os imóveis de menor tamanho e de pior localização vão pagar um valor menor. Então, nós não temos, de forma alguma, preocupação com relação àquela cantilena velha que se estabelece aqui em plenário, de que tudo que o nosso governo faz é para prejudicar a população. A população está vendo acontecer no Distrito Federal centenas de obras, e com esta arrecadação vindo no ano que vem, reforçada, nós teremos mais ainda. E o povo, mostrando pesquisa recente, está concordando com grande parte das medidas que o governo Cristóvão está adotando nesse conjunto anunciado há 2 semanas e que está sendo debatido e, com certeza, entrará em votação nesta Casa esta semana.
Passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo ausente. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Ausente. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria inicialmente de falar sobre esse pacote anunciado pelo governo Cristóvão e de me reportar a notícias veiculadas através de pesquisa no jornal da nossa cidade, onde destacam-se algumas das entrevistas sobre os vários pontos do pacote, e especialmente do IPTU. Apenas 6% dos entrevistados concordam com o aumento do IPTU e 86% discordam. Ou seja, não é apenas a metade da população, é a franca maioria da população discorda do aumento do IPTU. No que se refere ao IPVA, aquela questão dos 10 ou de 15 anos, 40% concordam e 57% também discordam. As outras medidas, eu creio que são medidas de pouca significação para a população como um todo, porque ticket de refeição, apenas no que se refere para funcionários de DF11 em diante, isso pouco significa para a população que não está envolvida com uma questão como essa. Então, eu entendo que, no nosso ponto de vista, a Câmara deveria votar contra o aumento do IPTU e deveria também refazer aquilo que, no passado, na legislatura passada, se adotou, que era a isenção para carros com mais de 10 anos de vida. Eu, particularmente, também estou muito à vontade, porque apresentei um projeto para que o pagamento do IPTU pudesse ser feito em março. E o governo, ao invés de adotar a lei que foi aprovada, está novamente levando este pagamento para janeiro, para que as pessoas tenham a obrigatoriedade de fazê-lo em fevereiro. Eu acho que essa questão, diante do aumento do IPTU, passa a ser uma questão até, digamos, sem muita importância, porque o que está em jogo é um aumento de 70%. Por outro lado, a deputada Lúcia Carvalho disse que Brasília poderá ter mais obras com essa arrecadação. Eu acho que, de uma parte, se tira do bolso do contribuinte e, da outra parte, se leva em obras. Eu não sei como é que se vai fazer essa matemática de quem ficará mais satisfeito com o quê. Se é metendo a mão no bolso para ver uma obra que, muitas vezes, não é feita no local onde a pessoa reside, ou se, pagando o IPTU 70% mais caro, essa pessoa vai ficar contente. E, voltando a um assunto também preocupante, é a questão da venda dos 10 dias de férias. Eu acho que a época para ser adotado tal princípio deveria-se, pelo menos, dar-se um prazo maior e não se adotar uma questão justamente no mês de dezembro, onde as pessoas já estão com as suas férias marcadas, com a sua programação feita, já contando com esse dinheiro da venda desses 10 dias. Então, eu acho que uma medida como essa poderia ser anunciada para vigorar no ano que vem, já com as pessoas, com a previsão de uma medida adotada como essa. É lamentável que pegam as pessoas de calça curta sem poder estabelecer o seu cronograma financeiro. Então, acho que, se por um lado se aventa a possibilidade de obras, por outro lado se aventa uma grande possibilidade de se deixar o contribuinte pagando mais e deixar, mais uma vez, o servidor público do GDF penalizado com tais medidas.
Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Filipelli. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Rainha. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Não havendo mais oradores, passamos à ordem do dia. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Convido o deputado Zé Ramalho a secretariar os trabalhos da sessão e fazer a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauê. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Filipelli, presente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia.
Item número 1. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 193, de 1995, que altera o dispositivo da lei número 809, de 14 de dezembro de 94, e da outras providências, mensais 180/95, do Gabinete do Governador. Solicito que o deputado Renato Rainha apresente relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Na ausência do deputado Renato Rainha, solicito que o presidente da comissão, deputado Luiz Estevam, indique outro relator. É só ler o relatório. O relatório será lido pelo deputado Benício Tavares. Solicito que o deputado Benício apresente o relatório. Senhor presidente, da Comissão de Constituição e Justiça, com respeito ao veto total do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei número 193 de 95, que altera o dispositivo da lei número 809 de dezembro de 1994 e da outras providências. Autor, deputado Manuel Andrade. Relatório. O projeto de lei epigrafado e ora em análise foi lido em 12 de março de 1995 e remetido à Comissão de Constituição e Justiça para o parecer de seu relator, o nobre deputado Renato Rainha. Não havendo emendas no prazo regimental, o relator da CCJ profere o seu parecer favorável à acolhida da proposição face à sua constitucionalidade, legalidade e regimentabilidade. Pronuncia-se em seguida a Comissão de Assuntos Sociais, através do parecer do relator, o nobre deputado Edmar Pirineus, opinando pela sua aprovação no âmbito desta comissão. Encaminhando finalmente a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, a proposição obteve parecer pela sua aprovação através do voto de seu relator, o nobre deputado Rodrigo Hollenberg. Submetido à discussão e votação em plenário desta Casa, foi o presente projeto de lei aprovado em primeiro turno por 11 votos, contra 3 e 9 ausências, na sessão ordinária de 9 de 10 de 95 e na sessão ordinária de 9 de 10 de 95 foi igualmente aprovado em segundo turno por 11 votos contra 3 e 8 ausências. A redação final foi elaborada na mesma data e aprovada na sessão 16 de 10 de 95, sendo publicada no Diário da Câmara Legislativa em 19 de outubro de 1995. Pela mensagem de número 143 de 95, foi o projeto de lei, ora relatado, remetido para a ascensão do excelentíssimo senhor governador pela presidência desta Casa Legislativa. Usando o artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, o chefe do Executivo exarou o veto total, comunicando a esta Câmara Legislativa a sua decisão pela mensagem número 183 de 95, de 24 de outubro de 1995, o que fez pelos fundamentos nos seguintes. Motivo do veto. Importa informar inicialmente que a Lei de número 809 de 94, que se pretende alterar através do presente projeto de lei, encontra-se harmonicamente adequada ao ordenamento jurídico institucional federal distrital, auxiliando na melhoria dos problemas da segurança do trânsito do Distrito Federal. Sobre o presente projeto de lei,
pesam duas questões essenciais à sua existência, quais sejam a contraposição à teoria objetiva da responsabilidade administrativa de trânsito através da limitada responsabilidade penal. O primeiro aspecto, a teoria objetiva da responsabilidade adota nas normas do Sistema Nacional de Trânsito e pelo CONATRAN, além de entendimentos pacíficos em nossos tribunais. Essa teoria impõe a responsabilidade de qualquer fato típico, portanto, suscetível de punibilidade, praticado por terceiro no interior do veículo ao condutor, supletivamente ao proprietário. Logo, ao restringir a possibilidade de responsabilidade imputável apenas ao passageiro, o presente projeto de lei elimina toda e qualquer referência à Lei de número 809 de 94, face à teoria objetiva da responsabilidade, tornando-a internamente incoerente e ilegal diante do ordenamento jurídico pátrio. Refazendo. Quanto à limitação da responsabilidade administrativa de trânsito no âmbito da legislação penal, teremos mais um confronto com a teoria objetiva da responsabilidade, bem como uma extrema restrição da putabilidade prevista na Lei nº 809 de 94. Se a putabilidade penal tem início com a idade de 18 anos, nos termos propostos pelo projeto de lei sob exame, somente seria imputável pela conduta tipificada na Lei de número 809 de 94, aqueles que fossem penalmente. Tal restrição reduziria em muito o objetivo pretendido pela Lei 809 de 94, a aplicação da segurança pública de trânsito. Este é o parecer do veto total do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei número 193 de 95, de autoria do deputado Manuel de Andrade, que apresento a consideração dos nobres colegas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela manutenção do veto do senhor governador deverão colocar na sobrecarta a cédula sim. Os que votarem pela rejeição devem colocar na sobrecarta a cédula não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Alerta aos senhores e senhoras parlamentares que este veto, por ter concluído o seu prazo de apreciação, não sendo apreciado nesta data, obstruirá a pauta de votação. Deputado Benício Tavares. Vai lá votar, rapaz. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Benício Tavares. Lúcia, deixa eu falar uma coisa. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauê. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Marco Lima. Presente.
Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Presente. Deputado Xavier. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Jorge Cauê. Deputado Jorge Cauê. Pois é, né? Pois é, né, líder? E vice-líder. Tá bom, conta aí e vambora, vambora. Votaram apenas 9 parlamentares. Não há, portanto, quórum para a deliberação, já que há 15 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei do deputado José Edmar autoriza o Poder Executivo local a alterar a composição do Conselho de Educação do Distrito Federal e dar outras providências. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre o direito dos servidores públicos quanto ao acompanhamento de filhos portadores de deficiência ou de moléstia grave, contagiosa ou incurável, e dá outras providências. Indicação do deputado Zé Ramalho sugere ao governo do DF a instalação de um posto de saúde na área especial situada nas imediações da quadra 105 do Recanto das Emas. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição de preservativos, agulhas e seringas descartáveis nos postos de saúde para o usuário de drogas injetáveis e da outras providências. Requerimento da deputada Lúcia Carvalho
requer a retirada de tramitação do projeto de lei 794/95, que dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição de seringas e agulhas descartáveis nos postos de saúde para o usuário de drogas e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre as multas por atraso de pagamento das contas emitidas pelas empresas públicas concessionárias de serviço público do DF. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão proíbe outdoor e black nos locais que menciona. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a realização pelos hospitais da rede pública do DF das pequenas cirurgias que especifica. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a proibição de fumar em repartições públicas no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão define a construção de calçadão na área que mencione e da outras providências. Mensagem 019/95 do gabinete ao presidente da Câmara Legislativa. Assunto: regime de prioridade. Em consonância com a mesa diretora, tenho a honra de indicar o projeto de lei número 297/95 para constar da pauta do mês de outubro. Mês de outubro, como regime de prioridade. Autor, deputado Luiz Estevão. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre as multas por atraso de pagamento das contas emitidas pelas empresas públicas concessionárias de serviço público no DF. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a alienação de unidades imobiliárias no setor noroeste, RA1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão estabelece normas sobre a forma de alienação de unidades imobiliárias integrantes do projeto Orla, situados na RA1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a forma de alienação de unidades imobiliárias na área que mencione e da outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão da nova denominação à região administrativa RA1. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão dispõe sobre a concessão de incentivos econômicos previsto no Programa de Desenvolvimento Econômico do DF, Prodecon DF e da outras providências. Só, senhor presidente. Não havendo quórum para deliberação. Não havendo quórum para deliberação. E tendo em vista que o veto que consta do item número 1 da ordem do dia sobresta toda a apreciação de pauta, nós declaramos... vai encerrar a sessão. Mas não vai ter expediente. Vai ter a opinião que vai falar e não vai ter. Acho que melhor transferir para amanhã. Melhor transferir para amanhã, entendeu? Ele vem amanhã. Passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco para que conduza o grande expediente. Damos início ao grande expediente. Com a palavra o primeiro orador inscrito, deputado Daniel Marques. Com a palavra o deputado Manelzinho. Com a palavra a deputada Maninha. Com a palavra deputado João de Deus.
Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Com a palavra, o deputado Cafu. Só se eu chamar aqui, mas aí está fora da ordem. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Então deixa. O deputado vai se pronunciar oportunamente. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Só que eu tenho que ter um manelzinho aqui, que eu chamo o manelzinho. Tá aí. Não posso, mas deixa eu fazer isso. Eu faço. Chama o manelzinho. Assumir. E aí, com a palavra, o deputado Odilon Aires. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Ausente. Com a palavra, o deputado Miqueias Paz. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Na ausência do parlamentar. Não? Ah, você vai ter que sair. Convido o deputado César Lacerda a assumir a presidência dos trabalhos. Convido o deputado Peniel Pacheco para fazer uso da palavra. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu queria pedir licença ao deputado Peniel Pacheco, antes do seu pronunciamento, registrar a presença nesta Câmara Legislativa dos senhores Eduardo Gonzalez, senhor Jorge Casas e Jorge Ferreira, que são conselheiros, secretários e representantes neste país da Embaixada da República Popular de Cuba. Então, eu deixo este registro e agradeço pela presença dos senhores representantes da Embaixada de Cuba. Estão conosco e gostaria de registrar a presença deles dentre nós e agradecer a visita de cortesia que realizam, além de estarem aqui para a exposição que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos promove nesta casa. Solicito o registro de tão honrosa visita e queremos nós que eles sempre nos procurem e mantenham contato com os nossos deputados, porque nós muito admiramos a esse grande país que é Cuba. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, gostaria de saudar os representantes da Embaixada de Cuba nesta casa, informar a todos os parlamentares, funcionários desta casa, em que estamos realizando uma exposição sobre Cuba no espaço cultural da casa, ali entre os bancos, na entrada ao lado da Câmara Legislativa, que é uma atividade não da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, é uma atividade minha, do meu gabinete, que resolvemos mostrar aos funcionários desta casa, às autoridades aqui presentes e ao público em geral, o que é Cuba, o seu trabalho, o seu papel na história da humanidade. Então, está feito o convite para que todos possam passar ali na frente do Banco do Brasil, do RB, da Caixa Econômica, e olhar, fazer uma visita a essa exposição que o meu gabinete está realizando sobre o país Cuba. Essa presidência agradece o deputado Marco Lima e o parabeniza por tão bonita iniciativa. E com a palavra, o deputado Peniel Pacheco.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente, também eu gostaria de registrar aqui a minha saudação aos senhores representantes da Embaixada de Cuba, nesta sessão legislativa, neste final de sessão da Câmara, e dizer que é uma honra muito grande para nós contarmos com a presença de ilustres representantes daquele insigne país. Senhor presidente, eu desejo trazer algumas considerações, espero que sejam breves, a respeito de um artigo que foi publicado no Correio Brasiliense, e um artigo que eu gostaria de pedir, nesse pronunciamento, que fosse incluído na ordem do dia, ou melhor, incluído nos anais desta casa, o artigo do articulista Márcio Cotrim, denominado Um Caminho Pioneiro. Entre outras considerações, o autor faz referência ao fato do administrador do Lago Sul estar se empenhando tanto quanto possível para viabilizar determinados projetos urbanísticos para aquela região. Segundo o próprio articulista, o administrador tem enfrentado fortes oposições, não às suas ideias, mas oposições que seriam mais de fundo político do que necessariamente no campo técnico. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba se tornando um obstáculo, um entrave à viabilização de determinados planos e projetos que poderiam ser implementados naquela região administrativa. Eu, portanto, senhor presidente, gostaria de solicitar que fosse autorizada a transcrição nos anais da Casa, dentro desse pronunciamento, o artigo de Márcio Cotrim, Um Caminho Pioneiro, que se refere à administração regional, ao administrador regional do Lago Sul. Ao mesmo tempo, senhor presidente, eu quero trazer aqui as minhas preocupações em relação a um ofício expedido pelo senhor secretário de Administração, Antônio Carlos de Andrade, ao doutor Marcelo de Alencar Araújo. Nós estivemos reunidos com o senhor secretário de Administração e conversamos com ele a respeito de um assunto que já vem sendo discutido aqui, que se refere aos servidores do Serviço de Limpeza Pública do Distrito Federal. Eles foram convidados a ocupar uma função que seria diferente daquela que inicialmente para a qual se habilitaram inicialmente em concurso público. E, apesar de estarem ocupando uma função que seria diversa, segundo os documentos existentes hoje que regem a administração pública no Distrito Federal, estes servidores deveriam estar enquadrados na carreira de fiscalização. E a gente analisou com muito carinho essa questão. Tem um outro deputado aqui nesta casa, o deputado Manuel Andrade, que está também preocupado com este assunto, já trouxe essa questão ao conhecimento dos pares, e eu também me empenhei em buscar uma solução através do entendimento com o governo do Distrito Federal. Naquela visita que fizemos ao senhor secretário, ele nos recebeu muito bem, foi muito cordial, e se prontificou a fazer uma avaliação deste pleito dos servidores. E creio que essa avaliação está sendo feita. Agora, durante aquela entrevista, nós fizemos um apelo ao senhor secretário. Pedimos a ele que, como se tratava de uma reivindicação de servidores, que não permitisse que nenhum setor do governo do Distrito Federal tratasse esses servidores de forma retaliativa, só porque eles estavam buscando aquilo que consideram um legítimo pleito. E, infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, através desse ofício 2947, eu queria até que a líder do governo pudesse ouvir isso, ele, ao encaminhar esse assunto ao procurador-geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ele diz o seguinte, que o técnico de administração pública que está pedindo a transposição para a carreira de fiscalização, esses servidores estariam, segundo ele demonstra aqui,
os mesmos não podem estar cumprindo fielmente seus deveres e atribuições, como se o fato deles estarem buscando, junto a esta Câmara Legislativa, uma solução, representasse uma fuga das suas responsabilidades. E ele, então, faz nesse ofício um apelo para que, até de uma certa forma, ameaçando os servidores, no sentido de que eles estariam fugindo das suas obrigações. E tal não é verdade. Tal não é verdade porque, em ofício número 226, do Serviço de Fiscalização de Posturas, o chefe desse serviço, Milton Bezerra de Souza, encaminha a senhora Célia Carla Cardoso, diretora, respondendo pelo DRFOP, diz o seguinte, que os servidores do quadro supracitado lotados na administração regional, que as colocações efetuadas no citado ofício não procede, visto os mesmos estarem cumprindo fielmente a carga horária que lhes é atribuída. Então a gente ficou preocupado agora, porque esses servidores vieram reivindicar aquilo que consideram justo. E agora nós estamos vendo, através de ofício, o senhor secretário que prometeu não imprimir nenhum tipo de retaliação aos servidores, através de ofício, está apontando como a possibilidade de que eles não estariam cumprindo as suas cargas horárias, as suas responsabilidades no trabalho. E isso já foi desmentido através de um ofício pelo próprio chefe do setor, encaminhando, portanto, a quem de direito essas afirmações. Então eu gostaria de mais uma vez, reiterar aqui, lamentavelmente a senhora líder do governo não pôde nos ouvir, mas eu gostaria de reiterar que o senhor secretário de administração não agisse dessa forma. Os servidores estão buscando aquilo que consideram legítimo. Se eles não conquistarem aquilo que acham que merecem, mas pelo menos o respeito do tratamento do senhor administrador ele deve ter. Porque ele está sendo tratado como se eles fossem pessoas que não têm responsabilidade com a sua atividade profissional, com o seu trabalho. E eles estando em estágio probatório, qualquer ação que venha criar embaraços para ele pode comprometer totalmente a atividade desses servidores. Então eu gostaria, e vou aproveitar a presença aqui do nobre deputado Cafu, de mostrar esse ofício, gostaria que eu fosse dado uma resposta a essa questão, porque é muito constrangedor um secretário de administração fazer uma afirmação de que estes servidores, só porque estão reivindicando um direito, estariam descumprindo com as suas responsabilidades na administração e no trabalho que lhes compete. Então eu acho isso um precedente extremamente grave e acho que é preciso respeitar a luta dessa categoria profissional. Independentemente se eles têm ou não direito de receber este benefício, eles têm o direito de buscar aquilo que consideram legítimo. Então eu vou passar às mãos do deputado Cafu, visto que a líder do governo no momento não se acha em plenário, para que ele pudesse avaliar com carinho essa questão e que pudesse transmitir ao senhor secretário a nossa preocupação. Se qualquer retaliação for feita em relação a esses servidores, vai ser um fato extremamente desagradável e, acredito até, vai ferir aquilo que tem sido propalado ao longo dos tempos, que seria o direito dos trabalhadores reivindicar aquilo que consideram justo. E, por último, senhor presidente, quero fazer algumas considerações a respeito do projeto do IPTU enviado pelo governo do Distrito Federal. Sinceramente, senhor presidente, eu acompanhei o projeto e sei que o governo do Distrito Federal tem necessidade de encontrar fórmulas para poder reforçar o caixa e buscar, através de recursos próprios, criar fundos e até mesmo criar caixa para poder fazer frente às suas necessidades. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, extremamente constrangedora ficou para nós as atitudes do senhor secretário de Finanças. Ele, que seria, por assim dizer, o autor intelectual deste projeto, porque, como titular da pasta, passa por ele a responsabilidade de buscar soluções para suprir o caixa do governo do Distrito Federal. Agora, ele, que é deputado distrital licenciado para exercer o cargo, vem a público, através da imprensa, para dizer que não concorda com o projeto do IPTU.
para dizer que aquele projeto não foi, de alguma maneira, idealizado por ele. Então, por quem foi idealizado esse projeto, senhor presidente, senhoras e senhores secretários? Qual seria a intenção do senhor secretário em dizer que não concorda com esta proposição? Será que ele está querendo se livrar da pecha que vai recair sobre aqueles que aprovarem o projeto, o desgaste político que vão sofrer aqueles que estão com a responsabilidade de aprová-lo? Ele está querendo se preservar? Ele está querendo fugir do desgaste público perante a sociedade, dizendo que é contra e, portanto, marca a sua posição e depois não tem obrigação nenhuma de votar a favor, porque nem como deputado ele está. E como é que ficam aqueles que, eventualmente, vão ter que votar a favor do projeto, no caso, especialmente, daqueles que fazem parte da bancada do governo? Vão ficar desgastados enquanto o secretário sai preservado e daqui a 15 dias volta para esta casa com todos os lauréis dizendo que não foi o responsável por essa iniciativa. Ora, senhor presidente, isso aí deixou esta casa numa situação extremamente desagradável. E eu acho que essa casa tem que dar uma resposta a essa atitude. Se o senhor secretário é contra e fala nos jornais que tem outras maneiras de se resolver o problema, então eu intimo que ele apresente essas outras maneiras e que envie a esta casa para que nós possamos aprová-las. Se o senhor secretário não é a favor desta proposição, então diga do que ele é a favor para que nós possamos analisar. Agora, impor a esta casa votar um projeto que o próprio secretário é contra, sinceramente, eu acho que é uma atitude que nós não deveríamos nos permitir, porque aí nós estaríamos sendo tratados como meros objetos de massa de manobra de alguém que não é nem o próprio secretário, porque ele mesmo não está favorável a essa iniciativa. Então eu deixo aqui a minha preocupação e confesso que com as atitudes do senhor secretário ficou provado que alguém está querendo se livrar da culpa de um projeto desgastante, de um projeto que vai trazer perante a sociedade um ônus do aumento dos impostos e que o senhor secretário está querendo se preservar dele. Então, se o senhor secretário quer se preservar, esta casa tem mais obrigação ainda de se preservar e não permitir que esse projeto seja aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido o deputado Marco Lima para secretariar a presente sessão. Não tendo mais oradores a falar, passo a palavra ao secretário que lê o expediente sobre a mesa. Projeto de lei do senhor deputado Zé Ramalho dispõe sobre a cobrança de multa e juros de mora sobre o valor de tributos pagos com atraso. Moção do senhor deputado Cláudio Monteiro solicita ao Poder Executivo a identificação de trecho da rodovia DF-230 nos mapas rodoviários do Distrito Federal. Projeto de lei do senhor deputado Cláudio Monteiro dispõe sobre autorização legislativa para fins de desapropriação da área particular que menciona. Projeto de lei do deputado Cláudio Monteiro cria o polo de calçados e estabelece normas de implantação. Emenda à lei orgânica, senhor deputado César Lacerda, da nova redação, artigo 365, parágrafo único, a Lei Orgânica do Distrito Federal. É com profundo pesar que faço o presente comunicado para informar aos senhores deputados, aos funcionários dessa casa, o falecimento do servidor dessa casa, companheiro Sebastião Luiz Rocha dos Santos. Faleceu no dia 2, sábado. Luizinho, como era conhecido, faleceu de um aneurisma. Exercia nessa casa o cargo de assessor técnico na coordenadoria de editoração e produção gráfica. Aos seus familiares, os sentimentos desta casa. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando para amanhã nova sessão ordinária. Obrigado.